noite, boa noite. E aí, vamos chegando? Como é que vocês estão? Vamos chegando para mais uma live aqui do Mundo dos Elétricos. Segunda-feira, início de semana, a gente simplesmente não pode parar porque o conteúdo continua, tá? Semana passada tivemos uma sequência grande aí de lives, de conhecimento, de conteúdo, live mão na massa. E hoje não vai ser diferente, tá? Vou trazer para vocês também aqui, né, um conteúdo muito importante para quem quer começar aí na manutenção dos elétricos, até mesmo para quem já atua nesse mercado. E aí eu vou mostrar para vocês o quanto é fácil entrar nesse mercado, que você realmente não precisa de grande investimento, não precisa de uma estrutura grande de ferramentário, por exemplo, e aí automaticamente você já consegue entrar nesse mercado e já faturar com ele, beleza? Então eu vou deixar aqui, ó, eu vou deixar aqui fixado uma informação para vocês, para que a gente possa trocar uma ideia. A galera tá chegando, quem estiver chegando já vai sentando o dedo no like aí, ó, já pode encaminhar essa live também. Aqui embaixo tem, ó, um aviãozinho aqui que você consegue compartilhar essa live com outras pessoas, com quem já atua, com quem quer entrar no mercado, com seu funcionário, com seu patrão, com aquele primo, amigo que quer até montar, estruturar um negócio com você, beleza? E aí nós vamos falar assim sobre, vamos responder algumas perguntas. Já tem a galera até já perguntando aqui, tá? Show de bola, beleza. Galera, vamos chegar no conteúdo e depois a gente vai selecionando aqui e respondendo as perguntas de vocês para que a gente entenda diretamente, tá? Vamos que vamos, é isso aí. Eu sei que tem bastante aluno aqui também, hoje tem novidade, eu vou trazer aqui para vocês. Galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Mundo dos Elétricos, tá? Esse canal aqui, ele é justamente para que possamos levar o maior número de informações e de conhecimento sobre o mercado dos elétricos, sobre as manutenções dos elétricos, sobre como se você se posicionar, inclusive atuar nesse mercado ali dos elétricos, tá? Tudo voltado aqui para os veículos elétricos, tá? E quando a gente fala em elétrico, só para deixar todo mundo na mesma página, eu estou falando aqui de scooter, de bike, de triciclo, de quadriciclo, de autopropelido, de ciclomotor, de patinete, de overboard, tá? Bike elétrica, ou seja, todos os veículos elétricos exceto o carro, tá? Justamente porque quando a gente aqui dentro do mundo dos elétricos, a gente ensina o conceito da manutenção, você consegue aplicar em qualquer outro veículo desses elétricos que nós atuamos, tá? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, Tafarel, mas o curso ensina também sobre o patinete, sobre a bike? Exatamente. O conceito e as manutenções são os mesmos e automaticamente quando você aprende a desenvolver, por exemplo, um diagnóstico através de um multímetro ou de um scanner, você consegue aplicar em qualquer veículo. Quando você abre o motor, por exemplo, você consegue fazer o mesmo procedimento porque são os mesmos componentes. O que muda é a dimensão, o tamanho, mas, as configurações, mas no geral o conceito, né, de manutenção e muitas das vezes até o próprio procedimento é exatamente igual. Beleza, galera? Então quem estiver chegando, senta o dedo no like aqui, ó. Já vamos começar firme aqui pra gente levar bastante conteúdo para vocês. Hoje a live nós vamos falar sobre como você consegue, por exemplo, assim, com pouquíssimas ferramentas atuar nesse mercado, já fazer a manutenção aí desses veículos elétricos. E eu preciso lembrar vocês o seguinte, galera, nós abrimos as inscrições exatamente há uma semana atrás, na semana passada, para o curso completo de manutenção das scooters e bikes elétricas, onde você aprende, né, onde eu te ensino também a você aprender sobre as manutenções e faturar com esses elétricos em 90 dias, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, tá? Então, se você quer, né, se você quer simplesmente entrar nesse mercado e aproveitar, como já dezenas de alunos aproveitaram essa oportunidade, hoje é o último dia para você efetuar suas inscrições. Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem diretamente, mas faz o seguinte, você que já tomou a decisão e quer se inscrever. Clica, vai lá no link da minha bio, clique lá no link para você efetuar a sua inscrição, tá? Porque hoje encerra às 23h59, inclusive hoje é o último suspiro para quem ainda não se inscreveu. Eu sei que a maioria da galera já entrou, inclusive nós já temos os alunos já assistindo, teve aluno que já consumiu, assistiu praticamente todas as aulas, tá? E agora já está executando, já tem aluno inclusive faturando, já tem aluno fazendo manutenção, né? E detalhe, nós estamos com o nosso grupo de WhatsApp bombando. Então, para você que não conhece ali, que não sabe, nós temos ali toda a estrutura do curso Mundo dos Elétricos. Você consegue assistir o curso que vai do básico ao avançado, te ensina manutenção preventiva, o processo de montagem desses veículos, toda a manutenção elétrica e principalmente, né, a parte elétrica e também a mecânica, tudo dentro do curso. Além disso, a gente disponibiliza listagem de ferramentas, tabela de precificação e um grupo VIP, que é o que a galera adora. Os alunos simplesmente aproveitam demais esse grupo VIP
dos alunos, onde eles conseguem simplesmente interagir entre eles, trocar informação, conhecimento, base ali, né, aprender uns com os outros, né? E claro, lá dentro também tem eu e tem a minha equipe para dar o suporte para vocês, ou seja, para também tirar dúvida. Ou seja, é um curso no qual você, além de ter todo o conhecimento ali, que você assiste uma vez, assiste duas vezes, assiste na hora de executar, treina a sua equipe, treina o funcionário, você também tem um suporte durante um ano inteiro, no mesmo período você tem acesso ao curso. Então é um ano inteiro, diretamente comigo, na família aqui Mundo dos Elétricos, para que você consiga simplesmente ali crescer e evoluir. E por que a gente traz tudo isso? Porque eu sei, quando eu comecei há 5 anos atrás, a dificuldade que eu tinha em, por exemplo, saber quais eram as ferramentas, não sabia como cobrar, por exemplo, e inclusive não tinha onde recorrer, não tinha onde buscar informação. Dentro do Mundo dos Elétricos você não tem isso, você tem todo esse acompanhamento aí diretamente conosco, lá no grupo a gente consegue te dar todos esses benefícios, beleza? Então, quer efetuar suas inscrições, vai lá no link da bio, garante a sua vaga, porque R$23,59 a gente encerra nossas inscrições, beleza, galera? E aí, a gente ainda não sabe a próxima data aí da próxima turma. Então, se você tiver alguma dificuldade, beleza? E aí, galera, detalhe. Tafarel, eu quero efetuar minhas inscrições, tá? Mas, e aí só passando aqui para vocês, né? Nós estamos com R$1.000 de desconto hoje. Então, o curso, eles são 12 parcelas de 309, ó, já tem a galera se inscrevendo. São 12 parcelas de 309. E na verdade, você está com R$1.000 de desconto até hoje. Então você vai pagar 12 de 206, com somente R$206 ali por mês. Você consegue ter tudo isso que eu te passei, tá? E aí eu vou falar para vocês sobre as ferramentas, por exemplo, e vou dar exemplos do que elas fazem, né? E inclusive quanto você fatura com umas ferramentas básicas que você não chega a gastar nem R$100, por exemplo, para ter e começar a fazer essas manutenções. Em contrapartida, você faz manutenções, por exemplo, de 300, 400, 500 até R$1.000 com uma única ferramenta. Eu vou mostrar isso aqui hoje para vocês. Por isso que não tem dúvida no qual você simplesmente entrar no curso Mundo dos Elétricos e aproveitar, tá? Como funciona para você efetuar o pagamento? Nós disponibilizamos para você em 12 parcelas, por exemplo, de 206, ou você pode pagar à vista, ou você pode pagar com desconto, claro, ou você pode pagar, por exemplo, uma parte no cartão, outra parte diretamente aí no Pix, por exemplo, pode ser uma parte no cartão, uma parte no Pix, você pode usar 2 cartões, tá? Beleza? E aí o nosso amigo está perguntando ali, rapaz, vamos lá, Cultura SKT, vamos lá, faz o seguinte, cara, envia pra gente aqui uma mensagem. Se você quer tomar a decisão e entrar agora, eu consigo disponibilizar isso pra você, beleza? Sinceramente não está disponível, mas você que vai tomar uma decisão, eu verifico aqui para disponibilizar diretamente para você, tá? Se quiser, pode chamar nesse número aqui também, se você tiver alguma dúvida, ou diretamente lá no Instagram tem também um botão lá do WhatsApp, mas você pode chamar desse número, tá? Mas detalhe, já tomou a decisão, caiu para dentro, faz o seguinte, vai lá no link da bio, clique e garanta diretamente a sua inscrição, tá? E aí eu verifico diretamente essa disponibilidade para você, tá bom, Cultura? Tamo junto. Bom, e aí, galera, é o seguinte, vou mostrar para vocês e vou falar de uma ferramenta, dessas ferramentas que a gente está aqui na mesa, tá? Inclusive, a gente nem usa todas elas. Eu coloquei aqui até para vocês terem uma noção, mas a gente não usa todas elas na manutenção dos elétricos, só para que você entenda diretamente. Isso aqui é um kitzinho de chave de boca e de boca estria. Então, a gente não usa. Aqui eu tenho da chave 22, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, ou seja, até a 8. Beleza? Mas algumas a gente simplesmente não usa. Aqui nós temos, por exemplo, chave Phillips e chave de fenda, kit de chave Allen e aquela famosa maletinha que a gente simplesmente tem praticamente aqui, ó. Todas as, tem duas, uma aqui, outra ali, né? Eu carrego para cima e para baixo para fazer minhas manutenções diretamente. Então, eu estou sempre com ela porque é muito mais prático, e aqui eu tenho praticamente tudo. Então, nessa maletinha aqui eu já tenho as chaves de boca, por exemplo, né? Eu tenho aqui a chave Phillips, né? Chave de fenda, eu tenho inclusive a chave Allen diretamente aqui. Então, tem uma série delas que você já consegue resolver, inclusive com essa maletinha. Mas eu trouxe aqui para você dar uma olhada diretamente, tá? Ah, detalhe, já ia esquecendo. Para você que quer efetuar a sua inscrição e simplesmente não tem o cartão, ou não tem ali como efetuar o pagamento à vista, não tem 2 cartões, não dá para pagar parte do Pix, paga um dinheiro, eu vou liberar uma condição especial para você no parcelamento direto, onde eu consigo para você o boleto para que você tenha acesso diretamente, tá? Aí eu preciso que você entre em contato com a gente, chama aqui a gente diretamente. Acabei de encaminhar o contato ali,
né, para que eu possa liberar, porque é uma exceção, então eu vou liberar para você uma condição ali no boleto parcelado em condições especiais, que nós acabamos de vir numa reunião com a Hotmart, que é a plataforma onde armazena o nosso curso, e eles liberaram uma condição especial aqui pra gente, pro último dia, inclusive, das inscrições, tá? Então, para você que ainda não fez, não tem desculpa, tá? Eu vou liberar uma condição aqui para você, boleto parcelado, exatamente isso, tá? Então me chama aqui diretamente, chama no direct, manda uma mensagem, só tem um detalhe, encerra hoje 23h59, tá? E aí, não perca a oportunidade. Vou deixar mais uma vez o contato aqui, ó, para que vocês possam chamar diretamente, para quem não tiver ali o cartão ou o investimento à vista, você consegue chamar a gente aqui e eu verifico para você essa condição no boleto parcelado. Show de bola, beleza? Galera, então vamos lá, vamos cair para dentro porque hoje tem aula. Ah, detalhe, hoje daqui a pouquinho eu saio daqui, ó, e vou correndo para outra aula. 20 horas nós vamos fazer a nossa aula de inauguração com os nossos alunos. Receber todos os alunos, dar as boas-vindas, né, orientar eles sobre como vai funcionar o curso, as funcionalidades, os grupos, tudo isso. Apesar de já estar tudo funcionando, aluno assistindo a aula, uma semana depois de aberta as inscrições, nós vamos receber os nossos alunos aqui. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade e também virar o nosso aluno e já vir aqui, efetua suas inscrições, já 28 horas, já entra comigo aqui diretamente na nossa aula inaugural. Beleza, galera? Sei que já teve gente que acabou de se inscrever aí. Então, vamos lá. Vamos falar sobre nossas ferramentas. Tem muita gente que acha que trabalhar com a manutenção dos elétricos requer trocentas ferramentas, tá? Mas isso é normal, eu entendo inclusive a sua dúvida, porque quando nós vamos analisar, por exemplo, uma mecânica de carro, cara, precisa de um investimento alto com ferramentário. A gente sabe disso, tá? Quando você vai mexer com moto, com a combustão, a mesma coisa, você tem uma série de ferramentas que você precisa. Com bike também não é nada diferente. Tem muitas ferramentas que você precisa. Com os elétricos, isso já é totalmente diferente. Além de nós cobrarmos mais, ganharmos mais, a gente investe menos em ferramentário. Como eu disse para vocês, eu já fiz várias manutenções, dezenas de manutenções, só com esse kit aqui, ó. Simplesmente com peças básicas a gente faz uma manutenção e já tem faturamento. Sabe qual é o grande lance? Nós efetuamos um investimento infinitamente menor, tá? E eu arrisco para vocês que assim, se você tiver algo entre 6 e 200 reais, é o suficiente para você ter as principais ferramentas para mexer nesses veículos elétricos, tá? E sendo que tem um detalhe importantíssimo, nós cobramos muito mais, nós cobramos de 3 a 5 vezes mais que a manutenção de moto ou de bike. Ou seja, eles investem mais, eles precisam de estrutura, ou seja, quem trabalha com a manutenção de moto normalmente precisa de uma oficina, quem trabalha com manutenção de bike precisa de uma oficina, tá? Ou seja, eles investem muito mais e tem um retorno bem menor. Nós investimos muito menos e temos um retorno muito maior. Mas por que, Tafarel? Por algo muito simples. Porque nós estamos num mercado extremamente aquecido e que tem baixíssima concorrência, né? Ouso dizer que simplesmente não tem pessoas fazendo manutenção. Em inúmeras cidades não tem ninguém fazendo manutenção. Automaticamente, uma manutenção que poderia ser cobrada 200, a gente cobra 400, 500 reais. Por quê? A nossa mão de obra é escassa e valiosa. O detalhe é que a gente investe pouco, eu não preciso de uma oficina, eu posso fazer manutenção na casa do cliente, eu já fiz muita manutenção na orla da praia, eu posso fazer manutenção na rua, eu posso fazer manutenção na garagem do seu condomínio, na garagem da sua casa, tá? Sem precisar alugar um espaço, estruturar, ter um compromisso ali todo mês, sem precisar gastar, por exemplo, com 1.000, 2.000, 3.000 reais só com um ferramentário. Aqui a gente está falando de você gastar de 100 a 200 reais no máximo para ter esses principais componentes. Ah, Tafarel, mas é só isso? É claro que se você quiser um elevador hidráulico, por exemplo, ao invés de cavalete, você vai gastar um pouco mais, né? É claro que se você quiser, de repente, ele, ter uma série de outros componentes, né? Você vai gastar um pouco mais. Porém, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, com as principais manutenções, você não precisa nada mais do que isso aqui. E aí eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas que a gente acaba executando, as manutenções e, detalhe, já começando a faturar, beleza? Galera, estou na área, show de bola, tô sentindo falta naquele like marotazinho, ó, aquele like maroto aqui, tá? E a galera também interagindo aí comigo pra gente trocar essa ideia, tá? Show de bola! Último dia para as inscrições do Mundo dos Elétricos, vai lá no link da bio e aproveita, tá? Galera, vou começar aqui, ó. Por exemplo, normalmente a chave 22 nós utilizamos em algumas rodas, tá? Essa aqui, por exemplo, já é uma Allen 10, mas a chave 22 nós usamos em algumas rodas ali para fazer esse tipo de manutenção. Senta o dedo no like lá, galera.
Beleza? E aí, por exemplo, essa chave 19, na maioria das vezes não é tão utilizada, tá? A 17 nós temos sim alguns outros parafusos que são tirados diretamente com ele, mas normalmente a brincadeira começa aqui, ó, quando a gente utiliza a chave 14, e na maioria das scooters elétricas são chave pares, tá? Mas a gente pode ter um kitzinho ali, por exemplo, né, que vai envolver a maioria delas, entendeu? Show de bola, seja bem-vindo, tô na área, é isso aí, galera. E aí a gente começa a utilizar, os principais chaves são, por exemplo, chave 14, chave 12, chave 10 e chave 8. Então, de tudo isso aqui, o que a gente mais utiliza são essas chaves. Eu vou dar exemplo aqui para vocês, né, de manutenções que nós efetuamos com ela. Por exemplo, uma chave 14, na maioria das vezes, a gente utiliza para tirar o retrovisor desse scooter elétrica. Tá? E esse retrovisor, galera, ele não é compatível com o de moto. Então o retrovisor de moto não encaixa ali diretamente, tá? São os retrovisores específicos que vocês encontram diretamente ali dentro do curso Mundo dos Elétricos. A gente abre essa possibilidade para você ter acesso a essas peças, por exemplo, diretamente, tá? E aí quando a gente fala, por exemplo, de utilizar uma única ferramenta como essa, e um retrovisor, por exemplo, nós vamos fazer um investimento aí de R$50 no máximo, eu chego a cobrar 120, 130, dependendo do retrovisor, se for esportivo, até R$150, para você fazer isso com 10 minutos no máximo e uma única chave. Inclusive, assim, a ideia é eu trazer para vocês algumas manutenções que a gente só com uma única ferramenta já consegue executar e já faturar. Então, estou trazendo a primeira para você. E aí, sabe o que acontece muito com esses retrovisores? Ele simplesmente cai, quebra, e aí a gente acaba efetuando a venda dele. É também uma fonte de renda, sem precisar conhecer nada, né, da parte elétrica. Você tem essa necessidade também, tá? Quando nós utilizamos, por exemplo, a chave 12, nós temos alguns parafusos, como na própria mesa, como no próprio freio, né? Ali na própria pinça de freio, você costuma utilizar ali, na maioria das vezes, a chave 12, para que você solte ali, por exemplo, os parafusos, tá? E aí ela pode variar entre 10, tá, e 12, porque alguns parafusos diretamente ali podem ser 10, do burrinho de freio, do mangote, outras podem ser 12 diretamente. Mas, quando for só 12, você mexe só essa, quando for só 10, você mexe diretamente com essa. Pra você ter uma ideia, com uma única ferramenta dessa, eu posso ter faturamentos ali voltado para manutenção ali, por exemplo, para manutenção dos próprios freios, que eles podem variar de 150 até R$400, tá? E aí, nesse caso, se você tiver que trocar uma pastilhazinha de freio, por exemplo, você vai usar um kitzinho de chaveado e você faz isso, tá? Mais uma vez, ferramentas básicas, simples. Muitas das vezes você já tem essas ferramentas aí e você já consegue iniciar e trazer um bom faturamento. Tudo isso que eu estou falando para vocês, imagina, você vai lá e simplesmente cobra 200, R$250. Você já paga a parcela do curso. Ainda mais porque eu estou liberando para você uma condição especial de boleto no último dia. A gente não liberou essa condição, a gente acabou de sair de uma reunião e eu consegui uma condição especial para você. Mas para isso eu preciso que você me chame, para que eu possa verificar diretamente essa condição para você, tá? E aí, uma única manutenção que você vai executar ali, falando em termos falando relacionado ao freio, dependendo da manutenção, você pode gastar 20 minutos a 1 hora no máximo. E aí você já consegue ter um faturamento que pode variar de 200 até R$400, de 150 a R$400, só para você ter uma ideia, tá? Então, é exatamente com essas ferramentas básicas que você já consegue fazer isso. E aí, falando da chave 10, também nós temos algumas manutenções no freio, como eu falei diretamente ali para vocês, tá? No parafuso de alívio, né? O que é o parafuso de alívio? Na pinça de freio ela tem um parafuso de alívio, que a gente afrouxa ele e faz a sangria diretamente ali do freio, né? E na maioria das vezes é uma chave 10 que nós utilizamos ali. Seria muito bom, inclusive, a boca estria, porque fica mais fácil ali para não danificar o parafuso. E aí automaticamente você vai fazendo um processo que dentro do curso Mundo dos Elétricos a gente ensina como é que faz a sangria, como é que desmonta o freio, como é a funcionalidade, quais são os componentes, por exemplo, de um sistema de freio, a troca de uma pastilha, né? E assim sucessivamente. Ou seja, o curso Mundo dos Elétricos ele vai do básico ao avançado, te ensina todas as manutenções dos elétricos diretamente, tá? Mais um exemplo aqui, né, que nós temos diretamente aqui com a chave 10. E para você fazer esse tipo ali de manutenção diretamente, tá? Ele também faz o aperto ali da mesa, dessas scooter elétricas, dessas bikes. Show de bola? Galera, uma chavinha que eu costumo utilizar bastante, uma chave 8. Em alguns casos, por exemplo, vou dar um exemplo claro para você. Quando eu vou efetuar a troca de um pneu, eu preciso somente dessas duas únicas ferramentas. Uma chave Allen 10, beleza? E uma chave de boca 8. Para quê? Para que essa aqui eu solto o barramento, as fiações do próprio motor, que vem diretamente aqui, ó, o módulo,
aqui, ó, diretamente, normalmente é o parafuso 8, nesses parafusinhos aqui, então eu utilizo ela. E automaticamente, para eu soltar a roda, deixa eu colocar aqui no lugar, para eu colocar a roda, para tirar a roda, eu vou usar aqui, ó, diretamente aqui nessa parte da roda. E aqui você já consegue fazer a manutenção, por exemplo, a troca de um pneu. Com isso, automaticamente, você já pode cobrar em média R$250 para fazer isso e já paga a parcela do investimento do curso. Por isso que você não tem, porque, assim, Tafarel, pô, não tem cartão, não tenho com dinheiro, não consigo pagar à vista, não consigo pagar, cara, não tem crédito. Cara, primeira coisa é o seguinte, acabei de liberar uma condição especial para você parcelado, diretamente no boleto. Tá interessado? Me chama aqui. Segundo, uma única manutenção que você faz ali, por exemplo, trocar um pneu desse a gente leva no máximo 30 minutos, tá? Só para você ter uma ideia. E, Tafarel, mas como é que faz o processo de tirar o pneu, colocar? Normalmente a gente leva num borracheiro, paga ali 20, 30, por exemplo, para o borracheiro e você cobra 250, por exemplo, tá? Só para que você entenda diretamente. Sem contar que você pode, por exemplo, consertar o furo de pneu, que a gente cobra de 80 a 100 reais. E aí também, com uma única ferramenta, que é o kitzinho ali borracheiro, você já automaticamente faz essa manutenção. Então, com uma única manutenção, você já paga o investimento total do curso. Tá? Dependendo ali de uma manutenção, você paga o investimento total ou pague até a sua própria parcela. Por isso, não tem desculpa de você deixar de aproveitar essa melhor oportunidade aqui que eu estou trazendo para você. Inclusive, como eu falei, daqui a pouco, 8 horas, a gente entra na nossa aula de boas-vindas, né? Uma aula inaugural com os nossos alunos que se inscreveram. E hoje a gente encerra as inscrições para o curso Mundo dos Elétricos. Está interessado? Quer entrar nesse mercado que mais cresce, que mais evolui, que só tenha, que só tenha a crescer a cada dia mais e que falta profissional qualificado, que não tem quem faça as manutenções dos elétricos? Essa é a tua oportunidade para você conseguir, inclusive com R$1.000 de desconto, tá, galera? Porque na verdade o valor, a partir de amanhã, ele passa seu valor cheio, que são 12 parcelas de 309, ou seja, à vista 2.997, você tem R$1.000 de desconto pelo menos. Deixa eu molhar o bico aqui para falar. Tô sentindo falta do like da galera, hein? Das perguntas. E aí, galera, vamos lá. Vou mostrar para vocês uma outra chave, por exemplo, que a gente costuma, ó, deixa eu pegar aqui, ó, uma outra chave que a gente costuma utilizar muito, que é uma chave Phillips. Algo simples, que todo homem normalmente tem isso em casa, e você já consegue fazer algumas manutenções. Vou dar um exemplo claro. Quando eu tenho que fazer a troca de uma, deixa eu pegar aqui, ó, de uma bateria, da tomada da bateria, vamos lá. Eu normalmente preciso de uma chave Phillips para efetuar, soltar simplesmente esse parafuso aqui, e até mesmo abrir a própria bateria, tá? Ah, Tafarel, tem uma parafusadeirazinha, tipo essa aqui, ótimo, beleza, você vai utilizar ela, mas uma chave Phillips resolve o seu problema. E sabe quanto a gente cobra nisso aqui? Normalmente você vai ter acesso ali, dentro do curso Mundo dos Elétricos, em condições especiais, né, os melhores preços lá diretamente. Você vai pagar aqui 50, 60 reais, vai cobrar de 150 a 190 reais uma tomadinha dessa, para você efetuar uma troca em 10 minutos, 15 minutos no máximo. Com uma única chave Phillips você já faz isso. Então, o que eu estou te falando, não tem desculpa de você falar não consigo, não tem dinheiro, não tem como entrar, estou abrindo a melhor condição para você, estou te mostrando coisas que... aqui é uma manutenção elétrica, na verdade nem chega a ser elétrica, você vai simplesmente desconectar o cabo, a tomadinha XT60 ou XT90 e depois vai substituir e colocar a outra. Automaticamente aqui com uma chave Phillips você já vai fazer esse trabalho. E aí já tem esse tipo de faturamento, tá? Bom, quando nós falamos aqui, por exemplo, do cabo da bateria, só para que você entenda, ele vem ligado aqui no próprio barramento. Eu já fiz algumas aulas mostrando sobre o módulo. Ele liga diretamente nessa caixinha que eu acabei de mostrar para vocês, ali que pega no módulo, essa caixinha amarela, que nós chamamos de barramento. E ali você utiliza uma chave de boca 8. E é com ela que você vai soltar esse cabo e colocar um novo. Esse aqui, ó, tá novinho, a gente acabou de comprar para colocar numa moto de manutenção. Esse aqui é o que nós chamamos de cabo longo. Tem um cabo longo, que é esse aqui, ó, normalmente vai ter um pouquinho mais de um metro e pouco, e tem um cabo curto, que é justamente para colocar ali nas baterias, né? E isso acontece muito a manutenção desse tipo de equipamento, porque ele aquece, ele simplesmente danifica, né? Ele pode gerar um curto diretamente aqui, principalmente aqui, ó, na própria tomada. E aí o que acontece? Ele não encaixa mais. Se gerar um curtozinho ali nessa tomadinha aqui, ó, que na verdade a função dela é essa, ó.
beleza? Você vê que essa aqui ela nem encaixa, nem entra, porque essa aqui já está danificada, ó. Ela nem entra diretamente. Mas ele pode simplesmente danificar, e aí o que acontece? A gente efetua a substituição, tanto de uma tomada quanto do cabo. E aí, vamos lá, se aqui você cobra em média 150, por exemplo, aqui você cobra de 200 pelo menos, né? E aí vai ser na média de R$70 um cabo aqui desse diretamente. E essas manutenções, com uma chave de boca 8, você já resolve esse problema e já gera esse tipo de faturamento. A ideia aqui é mostrar para vocês o quanto é prático, fácil e o quanto é lucrativo, o quanto você ganha dinheiro ali. Isso tudo, galera, são manutenções que você não passa de 30 minutos. Estou mostrando manutenções aqui diretamente. Ah, Tafarel, mas tem um módulo. Tem um módulo, a gente ensina sobre o módulo. Ah, mas tem ali as manutenções internas de bateria. Tem, eu estou mostrando aqui alguns para vocês. Ah, Tafarel, mas tem um motor, que o motor é mais complexo, tem que trocar... deixa eu pegar aqui. Tem que trocar, por exemplo, sensor Hall. Como é que eu faço? Só para você ter uma ideia, para você abrir um motor, você vai usar uma chavezinha de... uma chavezinha aqui, ó, dessa. Chave 4, na verdade. Uma Allen 4 para você abrir o motor. Só para que você entenda diretamente. Beleza? Então, assim, tem uma série de manutenções que a gente utiliza pouquíssimas ferramentas. E a grande maioria lá, a gente não usa nem a metade disso aqui. Essa é a realidade. E isso te traz um bom faturamento. Só para você ter uma ideia, você ter uma média de ganho aqui, uma manutenção de uma troca de sensor Hall, por exemplo, nós cobramos ali de 700 a R$1.000. E aí você solta, olha como é que funciona. Você vai soltar a tampa, tá aqui, ó, do motor. Deixa eu pegar ela. Você vai soltar a tampa do motor, que ela vem aqui, ó. Ó, ela tá assim e tem a outra parte, né, que tá ali embaixo, automaticamente que pega aqui, motor. A gente solta a tampa com a chave de Allen 4. Vamos simplesmente bater o eixo, né, de uma forma específica, não é de qualquer jeito, para não danificar nem nada. Dentro do curso a gente mostra como funciona, o que você tem que utilizar. Vamos utilizar somente a nossa força mecânica para que ele faça simplesmente, ele pule. E aí ele vai soltar de dentro ali do rotor, e aí vai ficar somente aqui o estator. E aí nós conseguimos, por exemplo, trocar os sensores, tá? Isso dentro do curso a gente mostra diretamente lá tudo como funciona, para que você entenda sobre essas manutenções. Manutenção dessa aqui, que vai variar ali de 700 até R$1.000, por exemplo. Mais uma vez, para você abrir o motor, você usou uma única chave aqui, ó, chavezinha Allen 4. Tem noção do que é isso? Com uma chave dessa você já conseguia abrir o motor? E abre mesmo, solta os parafusos, bate ela de uma forma específica, pum, saiu. Você já consegue, por exemplo, fazer uma limpeza profunda desse motor. Você consegue, por exemplo, trocar o sensor Hall. Por exemplo, efetuar a troca do cabo, né? Esse cabo aqui também, ó. Às vezes você tem a necessidade de efetuar a troca do cabo diretamente. Então, tem várias formas de você simplesmente já efetuar a manutenção e faturar diretamente aí, tá? Então, eu já falei para você sobre tomada, já falei sobre cabo, já falei sobre, por exemplo, a roda traseira, o que você utiliza. Já falei, outra coisa, vamos lá, vou mostrar aqui para você, o acelerador. Para você efetuar a troca do acelerador, o acelerador ele tem normalmente, aqui ó, um parafusinho aqui, né? Que você simplesmente com uma chavezinha, com esse kitzinho aqui, ó, você resolve muita coisa. Inclusive, tem quem trabalha com a manutenção dos elétricos, tem que ter um kitzinho desse na sua mochila, para que você já entenda, tá? Para que você já utilize diretamente. Mas uma única chavinha dessa, você troca um acelerador desse. Normalmente é chave 3, chave 2,5, 2, dependendo desse parafusinho que fica aqui diretamente, ó. É ele que você aperta, ele fica simplesmente aqui, ó, no próprio guidão, então você aperta ele e aí ele não fica girando, né? Somente fazendo um movimento normal aqui do próprio punho diretamente, tá? E aí o que acontece? Com ele, automaticamente você consegue tirar. E aí o restante são plugs. Deixa eu pegar um outro acelerador. O restante são conectores que você vai manualmente efetuar a troca. Vai chegar aqui, ó, vai pum, soltar esse conector, vai conectar, depois vai soltar o outro, conectar, soltar o outro, conectar. Está feito a sua instalação do acelerador diretamente. É claro que assim, você precisa de uma orientação, você precisa de informação precisa, você precisa ter a estrutura do curso para que você entenda tudo isso. Porque assim, Tafarel, é tão simples assim, é tão fácil. Sim, para quem tem um acompanhamento, para quem tem um controle, para quem tem o auxílio de todas as aulas, para quem tem o nosso suporte, aí sim se torna muito fácil. Tanto é, galera, que se fosse fácil eu não teria demorado 4 anos para aprender, porque eu não tive ajuda nem auxílio de nada nem de ninguém. Porque na minha ocasião, na minha época, não tinha nada disso.
Então eu tive que simplesmente me virar e aprender diretamente ali com isso, tá? Hoje não, hoje eu tenho aluno que assiste uma aula, agora ele acaba de efetuar a sua inscrição, tá? Daqui a 20 minutos ele assiste uma aula, já mete a mão na massa, executa, daqui a 1 hora já está faturando. É extremamente prático, são aulas práticas e direto ao ponto, tá? Só para que você entenda, beleza? Vamos lá, qual o tipo de cola que usa para colar a tampa novamente? Nós temos algumas aqui, lá dentro a gente costuma orientar dentro do curso, tem essa aula, tá, Gleice? Se eu não me engano, você é nosso aluno também, tá? Mas, normalmente a gente utiliza uma cola 99 Gray, que é uma cola para colar tucho de motor. Aí é uma cola um pouquinho mais cara, mas ela vai vedar mesmo, se vela. Tucho não, desculpa, a tampa ali do motor, né? Aquela parte de cima do cabeçote do motor. Mas você pode utilizar outras também diretamente. Mas dentro do curso a gente mostra ali como funciona isso, beleza? E assim você já consegue, eu falei aqui pelo menos, né, uma série de manutenções que você já consegue efetuar somente com uma ou 2 ferramentas. Isso já faz com que você já entenda e saiba diretamente lá. Então galera, tá vendo que aqui ó, a gente tem a ferramenta básica. Se eu for tirar, eu vou retirar aqui, por exemplo, as ferramentas que a gente praticamente não usa. Tá? Só para que você entenda. Vou dar uma limpada aqui para que vocês entendam. Ó, a 11 não costumo usar. A 13 também não costumo usar. Então assim, na maioria das vezes 17, 14, 12, 10 e 8. Só para que você entenda. Ó. E aí, tá falando, mas pô, como é que eu faço? Cara, um kitzinho desse aqui, ó, que não te custa hoje, um kit desse aqui, basicamente aí você vai investir algo em torno de 50, 60 reais. Já tem praticamente todas as ferramentas. Inclusive ele já vai substituir a Philips, por exemplo, o próprio kitzinho aqui diretamente da chave Allen. Então aqui você tem as principais ferramentas. E é com ela que eu faço no meu dia a dia as manutenções dos elétricos, tá? Vamos lá, vamos responder algumas perguntas aqui. Após 12 meses o curso expira, fica algum manual para consultar ou apostila? Vini, vamos lá, você tem acesso durante o curso durante esse tempo inteiro. Tá? E depois você consegue, nós disponibilizamos a renovação em condições especiais. Então você pode simplesmente passar a dar continuidade. Até porque as aulas são aulas que naturalmente, assim, o mercado ele evolui, ele cresce e automaticamente faz com que nós tenhamos necessidade de colocar novas aulas. E é o que nós efetuamos, tá? E assim a gente já consegue, por exemplo, gravar novas aulas, então é extremamente importante que você tenha tudo isso, tá? Deixa eu selecionar algumas perguntas aqui, ó. Comecei a assistir a aula ontem, muito proveitosa. Ontem mesmo comecei a revisar a minha. Agora é fazer limpeza do motor. Ó, que maravilha, show de bola, Gleice. Isso aí, parabéns, cara. Já começou a assistir a aula, já executou, né? E aí, galera, eu tenho aluno que entra, inclusive, no curso para fazer a manutenção do seu próprio veículo, tá? É claro que ele já está com a intenção de fazer aquilo ali para aprender também, mas também ele está economizando. Porque imagina que você tem, por exemplo, ele vai fazer a limpeza do motor dele. Provavelmente, só para que vocês entendam, limpeza do motor é quando ele bate água aqui dentro e dá ferrugem. Então a gente tem uma aula especificando isso, como é que você abre, como é que você fecha, como é que você troca o sensor Hall, como é que você troca cabo e também como é que faz a limpeza profunda do motor. Automaticamente, quando você efetua esse tipo de limpeza, eu cobro em média uma manutenção dessa, e a gente passa isso dentro da nossa tabela de precificação para os alunos, a gente cobra em média ali algo em torno de 500 a 600 reais. Então só o fato de você começar a fazer a manutenção do seu próprio veículo, além de você aprender, você já economiza isso. Então muitas das vezes não é só o que você fatura, é o que você deixa de gastar. Essa é a matemática, porque assim, vou levar para fazer a manutenção, aí é natural, vai cobrar 500, 600, 700 reais. Isso você já paga ali 2, 3 meses ali pelo menos do curso. E sem contar que você vai aprender com o seu veículo e aí vai começar a fazer manutenção e já faturar com isso, tá? Por isso, galera, que você não tem desculpa para não aproveitar essa oportunidade que encerra exatamente hoje, tá? E aí, reforçando mais uma vez, hoje é o último dia para efetuarmos a inscrição completa, para você conseguir efetuar a sua inscrição para o curso Mundo dos Elétricos, tá? A inscrição é o seguinte, ela encerra hoje às 23h59, tá? Você tem a oportunidade